Olá, eu sou Antônio Valdemar Cuco Filho, pastor na Igreja Batista Novo Mundo, e para mim é uma alegria poder estar com vocês nesse momento, de modo que eu desejo, sinceramente, que este vídeo e a reflexão que faremos possa encontrar você e sua família desfrutando da graça, da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto que nesse momento eu desejo utilizar para a nossa reflexão encontra-se na carta de Paulo a Tito, no capítulo de número 2, a partir do verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que texto maravilhoso! Texto que tem como destaque o nosso desejo nesse momento é justamente fazermos aqui um destaque à importância e a abrangência da graça de Deus sobre as nossas vidas. Tendo em vista os grandes desafios que nós encontramos em nossos dias, tanto pelo que vivemos no passado, quanto pelo que estamos vivendo no presente e também por aquilo que ainda viveremos. Sabemos que diante de nós estão outros grandes desafios. De maneira que o texto bíblico, principalmente no versículo 11, ele faz uma revelação, um destaque, que é conhecido pela grande maioria dos cristãos. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Bem, o que há de ser ampliado nesse contexto ou nesse conceito? Geralmente nós trabalhamos o conceito da graça de Deus focado realmente na bênção da salvação que Ele nos concede. Conforme nos diz o texto do Evangelho de João, capítulo 5, verso 24, Jesus dizendo: em verdade vos digo que aqueles que ouvem as minhas palavras e creem naquele que me enviou, não entram em condenação, já passou da morte para a vida. Geralmente nós trabalhamos o conceito de salvação mais voltado a esse aspecto, ao aspecto da salvação eterna, da vida eterna, o livramento da morte eterna, o livramento da condenação eterna. Mas o texto de Tito, de Paulo a Tito, ele acrescenta algo importante. No verso 12, nos diz o texto que a graça de Deus, ela nos educa. Olha que interessante. Significa que a graça de Deus ela tem um outro papel importante na vida cristã, além de nos dar acesso à salvação das nossas almas, da nossa vida, da nossa existência. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, ou seja, a graça de Deus também é instrumento do Senhor Deus para, além de nos conferir salvação eterna, nos capacitar, guarde bem isso, a graça de Deus nos capacita para viver neste mundo. E o texto diz exatamente isso. Vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Da mesma maneira que nós não temos mérito na salvação, nós também não temos mérito na santificação. Da mesma forma que nós somos salvos pela graça de Deus, nós somos purificados e capacitados para viver o mundo, viver neste mundo e nestes desafios também pela graça de Deus. Quando nós entendemos isso, queridos, nós passamos a viver uma dimensão que foi a dimensão que o apóstolo Paulo passou a experimentar. Quando ele insistentemente ora pedindo a Deus que afastasse dele o espinho na carne, a resposta foi: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então a palavra que eu quero deixar para todos nós neste momento é a palavra de encorajamento para que todos possamos vencer
Vencer em que sentido, pastor? Vencer as tentações, suportar as provações, avançar no caminho de Deus, de tal maneira que a cada dia possamos ser cristãos aperfeiçoados e que buscam o aperfeiçoamento constante. Como o próprio Paulo vai nos dizer na carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, aquele que em vós começou a boa obra há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Todos nós estamos em aperfeiçoamento e a graça de Deus nos capacita, ela nos educa para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de que maneira? De forma sensata, justa e piedosa. Finalizo a minha reflexão utilizando-se destas 3 palavras. A vida cristã, experimentada e vivenciada de modo sensato, ou seja, com equilíbrio, com sabedoria, com discernimento, de modo justo, vivendo a justiça de Deus, experimentando dela em nós, mas também sendo servos da justiça, promovendo a justiça, a verdade, a honestidade e, por fim, de modo piedoso ou piedosa, de modo piedoso, ou seja, com consagração, vivendo a cada dia na certeza de que é o Senhor quem nos sustenta, é do Senhor que vem a sua graça, o seu amor, a sua bondade, e por meio dele nós acessamos então estas maravilhosas bênçãos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe, para que nós possamos viver na dimensão da graça que nos salva da morte eterna, mas também que nos capacita para viver o hoje de um modo extraordinário. Obrigado pela oportunidade de estar com você, obrigado por você estar comigo até esse tempo, que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.